E me conta uma coisa, mano, como que foi essa sua jornada aí, que hoje, principalmente em redes sociais, quando a gente olha pra você, já vem alguns insights ali na mente, né? O Moron que fala de inteligência artificial, o Moron que é do ramo de tecnologia, o Moron que fala sobre empreendedorismo. Cara, obviamente que pra chegar nesse... A gente tava até agora há pouco conversando sobre isso, né? O quão às vezes difícil é você se ver 100% em um tema, né? Ainda mais a gente que tem toda uma história, né, de ministerial e tudo mais. Mas como foi um pouquinho dessa jornada, cara? Como que você falou do técnico de enfermagem? Por que você foi fazer isso? Como que foi, mano? Aqui é um papo sincero e sincero, aberto, né? sem Então eu filtro. vou falar a verdade. Bora pra cima, vamos aí. Trabalhamos com Meu verdade. Deus, minha esposa vai ver esse podcast, ela não acredita que ele contou essa história. Vamos lá. Cara, eu vou lá atrás, né? Eu venho de uma família muito humilde. Família pobre, né? Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, município de Magé. Pra quem não conhece, Magé fica... Serra de Petrópolis, região serrana, Petrópolis, então tem a Serra Velha. Ele fica bem no pé da Serra Velha. Tanto que tem um bairro desse município chamado Raiz da Serra. Então eu venho dali, próximo à Raiz da Serra. O bairro, na verdade, é Fragoso. Eu tive uma infância muito, muito difícil. Minha família, muito humilde. Eu cresci com a minha avó, que faleceu tem 2 anos, contando a história dos nossos tios, né? Meu avô faleceu, ela tinha 7 filhos. Eu cresci com a minha mãe contando a história de... O primeiro sapato novo que ela ganhou foi quando fez 15 anos, as roupas eram sempre doadas. Nunca passei fome, né? Tivemos muitas dificuldades. Mas a minha infância, a minha juventude foi nesse ambiente. Eu fui convidado para um outro podcast recentemente e eu tava falando até sobre valores, né? Eu acho que eu fico muito preocupado. Um parênteses, né? Eu tava numa empresa agora participando de um onboarding e eles mostraram um projeto social que eles fizeram e mostraram um vídeo. E tinha várias crianças numa comunidade carente recebendo ajuda. E eu fico pensando assim, que adulto vai ser uma criança carente que não teve a base familiar, né, para construir princípios e valores? Então, essa foi a minha base. Minha mãe, com muita dificuldade, meu pai também, eles se separaram. Eu estudei num colégio próximo lá de casa. Tem irmãos ou... Eu tenho um irmão. O meu irmão tem... Eu sou 16 anos mais velho que meu irmão. Minha mãe teve um segundo filho quando eu tinha 16 anos. Hoje ele trabalha comigo. Na verdade, toda a minha família trabalha comigo, né? Então... E aí eu me formei no meu segundo... No meu... Antigamente era... Ginásio? Ginásio. Ensino médio? Aí eu fui pro ensino médio. Aí no ensino médio, você fazia 1 ano, que o pessoal chamava de básico, e depois você tinha 2 anos de especialização. Uma formação técnica. Uma formação técnica. E nesse colégio, a gente podia, na primeira semana, frequentar qualquer aula para poder escolher. A primeira aula que eu entrei foi a de Química. Eu não vou esquecer, forte impacto emocional, uma segunda-feira. Tinha 6 pessoas na turma e um professor que botou fogo no negócio lá. Eu falei, aqui eu não volto mais. Segundo, eu fui para técnico em contabilidade, escriturário, não era alguma coisa de contabilidade. Aí tinha lá mais 15 pessoas, meu amigo, eu não entendia nada, nada. Cara. Terceiro dia, eu entrei na tecnologia, era processamento de dados. Técnico em processamento de dados. Meu amigo, tinha, sei lá, 70 pessoas, 60 pessoas, a sala lotada, mas assim, tudo homem. E aí, na quinta-feira, eu entrei na sala da enfermagem. Rapaz, tinha lá... Agora eu entendi porque você falou que a mulher vai assistir. Eu tinha 13 anos, eu acho, 14 anos, não me lembro. Assim, acho que eu tinha 14 anos. 14 para 15 anos. Cara, tinha 45 Testosterona estourando. 4 homens, tinha 4 homens na sala. Dos 4, 2 estudavam comigo desde o jardim de infância, que era o Felipe e o Francisco. Caramba. Inclusive, até mandar um abraço pra eles aí, o Chicó e o Felipe, meus irmãos, até hoje. Eu falei, aqui mesmo que eu vou ficar. Tudo bem, minha mãe é enfermeira, eu sempre tive influência, né? Eu frequentei esse ambiente, os amigos da minha mãe sempre foram enfermeiras, médicos, e, enfim, todo mundo que ficava doente lá em casa procurava minha mãe e tal, mas nunca foi um desejo meu ser da área da saúde. Ali foi um empurrãozinho só, né? Foi um empurrãozinho. Só que olha que interessante, cara, eu gostei do negócio. Cara, eu achei sensacional, começou a estudar anatomia, aí tinha psicologia, e, cara, eu fui assim... Por mais que eu gostasse muito de zoar, de brincar, aquela coisa toda, claro. Eu levei muito a sério, tinha boas notas nos
nos estágios, né? Era sempre demandado pela galera, o pessoal me chamava para estudar junto, que eu sempre gostei muito de estudar. E foi por isso. Me formei, fui orador da turma, mas. Legal. ah, Talvez até dali que puxa essa sua curiosidade pela psique humana. Total. Eu sabe que eu tava refletindo esses dias, tem umas 2 semanas atrás, fazendo o que o Steve Jobs ele fala naquele discurso em Stanford, que ele fala sobre ligar os pontos. Eu estava Vai ligando os pontos. eu tava ligando meus pontos e, cara, eu cheguei a essa conclusão. Falei, É. cara, essa coisa, porque por mais que eu tenha essa cara feia, né? Eu tenho uma cara carrancuda e eu sou bem fechadão, assim, minha expressão facial Não, mas é uma expressão fechada. Eu mesmo, cara. Eu tô descobrindo Pois um é. outro Mourão, cara. Pois é, uma pessoa nessa empresa lá onde eu estava, chegou pra mim esse final de semana e falou assim: Mourão, tu é brabo assim mesmo? Eu falei, e ela nunca falou. Eu falei, como assim? Não, porque você tem uma cara assim. Eu falei, não, rapaz, mas é a única cara que eu tenho e tal. Mas eu sou muito humano, assim, muito gente. Por mais de ter esse meu jeito mais fechado, na terapia eu tenho descoberto que isso é, na verdade, uma armadura que eu criei, É. né, em torno de mim, pra eu inconsciente total, velho. Total. Pena que a gente descobre isso com 40 anos de idade, né? É. Mas é uma armadilha Tá que a bom, gente. pô. Tá bom, que Tá bom. bom, tá né? bom. Tá bom. Tem gente que não descobre, Tem cara. gente que não descobre. Então, isso foi uma armadilha, uma armadura, na Sim. verdade, que eu fui construindo. Mas veio dali, cara, dali, desse cuidado, porque assim, por isso que eu comecei falando sobre os heróis que estavam na linha de frente. Porque o cara tem que amar aquilo ali, velho. Eu confesso pra você, eu não tive estômago no sentido de o cara que tá ali, É. o enfermeiro. Todos os profissionais de saúde, eles têm o seu valor, Óbvio. mas a equipe de enfermagem, aquela que dá Quem vai triagem ali, né? cara, é Que o que dá pega o sangue pulsando ali, né? pega, sabe, é o cuidado. Realmente, eu quero honrar aqui todos os profissionais da saúde, mas em especial a todos os técnicos de enfermagem, os antigos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, porque são assim, são profissionais que cara, eles estão ali, mas eles passam despercebidos, sabe? É A verdade. equipe de enfermagem, é eles que dão a medicação, é eles que aferem os sinais vitais. O médico tem a sua importância, é claro que ele Claro, com tem, certeza. mas o médico ele já tem todo um glamour em volta dele. Só que quem administra a medicação prescrita é o médico. Quem vai lá medir os sinais vitais para saber se você vai ou não entrar em choque num pós-operatório é a equipe de enfermagem, É ela que verdade. vira. Então, assim, Quem pega a pessoa que chega no desespero emocional, Total. o primeiro contato ali é é a pra equipe, acalmar a pessoa, a né? equipe de enfermagem, velho. Então, assim, aí eu saí fora, porque eu vi muita coisa no estágio e é uma responsabilidade muito grande, sabe? É uma responsabilidade muito grande. E aí saí, um parênteses importante, nesse período que eu estava fazendo enfermagem, eu gostei tanto que eu falei, cara, meu sonho sempre foi militar, ser militar, eu sempre tive vontade de entrar para as Forças Armadas, e até por inspiração do meu pai, que foi do Exército, e eu falei, já sei, vou fazer concurso para sargento enfermeiro da aeronáutica. Né? Casava ali os dois. Putz, e aí fui, né? Comecei a me dedicar, mas acabou que o destino, Deus, né, me levou para outro lugar. Eu acabei virando fuzileiro naval, né? E lá eu tive o primeiro contato com a questão de tecnologia. E foi de uma forma muito inusitada. Porque é o seguinte, cara, se eu estiver falando muito, você me corta. Não, hein? mano, é isso aí mesmo, bora. Quero ouvir história, velho. Porque é o seguinte, acredito que a galera já deve ter assistido aí Tropa de Elite. Opa. E tem aquela Sei cena. quase de cor as falas. Pois é, então tem aquela cena do Tropa de Elite 1, né, que o cara fala, pede pra sair, joga comida no chão, aquela coisa do cara botar lá, ó, estratégia, do inglês strategy. 5 horas ali da manhã. 5 horas pro cara não dormir e tal. E é muito isso, é muito isso. O treinamento de fuzileiros navais, eu não sei como tá hoje, mas eu fui da turma 1 2003, do CIAMPA, lá no Rio de Janeiro, e é um curso intensivo de 17 semanas, onde você forma uma das tropas mais, digamos assim, aguerridas das forças. Inclusive, a primeira tropa a chegar no Brasil. Os fuzileiros navais chegaram aqui Caramba. com a galera que veio de Portugal. Sim, sim. Né? Ela é a mais antiga tropa que tem nas forças. E você passa por toda uma ambientação, que é um pouco daquilo ali do Tropa de Elite e tal. Claro, não tem agressão física Sim, e tal. sim. Né? Não tem, eu não vou falar. Brincadeira, não tem não. Agressão física não tem. Mas tem todo um. Eles levam você ao limite.
Sim. E os primeiros dias eles chamam de ambientação. Pra você ter noção, foi concurso público, eu passei no concurso público, eu não me lembro quantas vagas, mas vamos imaginar que tenham sido 200 vagas. Pro primeiro dia, eles chamam os 200 classificados e chamam os próximos 50, 70, 100. E os 100 ficam lá fora, porque no primeiro Sabem dia... que vai ter desistência. Mas não tem... Meu amigo, o nego chora. Chora de pedir a mãe. E aí você vai passando na frente do corpo de aluno, você vê a galera em fileira que pediram pra ir embora. E aí vai chamando lá no portão. Então, Eles fazem um ritual de fazem. covardia, né? Vamos dizer assim. Fazem. Você passar mais fazem. É maravilhoso, porque assim, ó... Eu vou dar spoiler aqui, mas enfim, se for na internet... Eu não sei como é que tá Não, hoje. tem, pô. Na internet tem, mano. A gente tá falando aqui... A minha turma foi em 2003, então foi 20 anos atrás. Minha turma A foi... diferença é que hoje deve ser robô que dá tapa na cara. Né? Mas lá é muito legal que você entra lá no Ciampa. O Ciampa fica no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí tem toda uma rua que vai levando lá pra dentro do batalhão. E quando você vira à direita, eu até me arrepio de lembrar, tem assim, ó, aqui nascem os combatentes anfíbios, que é um portal. E aí... Não, é uma parada que mexe. Não, mexe, mano, assim, Não, eu saí do Tropa de Elite do cinema, você é louco. Não, você é doido. Você sai pilhado. E assim, pra quem tem esse perfil executor Sim, e tal, sim. é uma coisa de louco, assim, é uma coisa de louco. Só que enquanto você está nessa rua que leva lá pra dentro do batalhão, você está à vista dos seus familiares, porque a família te leva no portão, Tá. se despede, aquele orgulho, fica todo mundo dando tchau, e eles botam você no cantinho, na grama, assim, não sei como é que é hoje, na minha época era assim. Sim. E aí os instrutores, sargento, cabo, soldados e tal, ô, seu candidato, porque ali você ainda é um candidato, você ainda não é um recruta. Tá. Seu candidato... Não, minto, ali você já é recruta. Durante todo o processo eles te chamam de candidato, ali você já passou, você tá no seu primeiro dia, você... Recruta, por favor, só quer uma água. Não, senta ali, sai do sol, recruta, por favor. Peraí, eu vou pegar uma água pra você. Ô, cabo, pega uma água pro rapaz aqui. E aí você fala, nossa... Coisa boa, sendo né? tratado como um lorde. Só vou poder atirar com o fuzil. E aí eles vão testando, eles vão treinando você na Ordem Unida. Olha, deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Quando eu falar de pé 1, 2, vocês ficam de pé e gritam 3, 4. Vamos tentar. Aí aquela coisa tudo errado, o nego que não sabe levantar. Mas beleza. Aí bota a gente em fila e manda a gente indo. Aí você vai. Então, gente, vamos aprender a marchar. Ó, é pé esquerdo e tal. Mas tudo errado, porque é primeiro dia. Meu amigo, quando você passa... Aí a banda dos fuzileiros navais tá tocando se eu não me engano, eles trocam o hino dos fuzileiros navais. Somos fortes, valentes, guerreiros, combatentes de arma na mão. Que isso. Da marinha, leais, fuzileiros. Cantou muito com o coturno molhado, hein? O quê? Andando no rio. Você tá doido, velho. Defensores do Augusto Pendão. E aí, quando você passa debaixo do pórtico, você sai da vista da família. Você vira a curvinha, ninguém te vê mais. Aí eles apertam o botão aí valendo. Não, aí você para. Quando você para, eu me lembro exatamente a cena. Tinha uma pessoa em pé assim, aí tinha 2 aqui, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Era o comandante de alunos, que na minha época era o tenente-manente. Do lado dele, 2 suboficiais, que eram os comandantes das companhias. Do lado deles, os primeiros sargentos, que eram os comandantes de pelotão. E do lado deles, os cabos, que eram os imediatos. E aí, aquela coisa de militar, senhores, sejam bem-vindos. A partir de hoje, a mãe de vocês é a Marinha, e não sei o quê. E aí, faz um discurso, apresenta os caras, né? Aí o cara vai lá, meu nome é primeiro sargento, e aí no final, o comandante do corpo de alunos, ele dá um comando. Eu não vou me lembrar agora, mas ele fala, sejam bem-vindos, não sei o quê, aí deu um comando. Meu amigo, começou a brotar gente no meio do mato. Nossa. Começou a sair os caras com cara pintada. E pede pra sair. Arrancaram minha bolsa, rasgaram minha bolsa, jogaram no chão, pegaram minha pasta de dente. Igual a cena 1 lá do... Pegaram minha pasta de dente, esfregaram na minha cara. Vai, flexão, desce, pula, vai, corre, não sei o que e tal. E aí, aí tu olha pro lado, tá outro chorando. E o cara pedindo, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, em mim não. Que loucura. É nesse nível, velho. E aí, você passa por várias coisas. Aí eu me lembro que no 3º ou 4º dia, você tá lá, você já tinha cortado o cabelo, pegado seu fardamento e tal. Eles botaram você lá em frente ao pelotão. E aí disseram o seguinte, quem é que dirige? Você, vai pra lá. Tem alguém aqui que é enfermeiro, tem profissão e tal? Separando os talentos ali. Tem alguém que mexe computador? No meu pelotão, um magrinho com cara de nerd levantou a mão. Eu nunca vi aquele moleque limpar uma vala, tirar um serviço, capinar um terreno,
fazer uma flexão. Aquele moleque daquele dia, ele desapareceu. Nós, falou, pô, achei. Nós estamos falando de 2003. 2003 eu não tinha nem computador na minha casa. Tinha celular. Eu não tinha celular. O celular que eu usava era do meu padrasto, tinha falecido. Não, meu padrasto estava vivo ainda. Não, eu não tinha celular. Eu herdei o celular do meu padrasto quando ele faleceu, depois que eu saí do quartel. Pega aí na internet. Se bobear, 2003 não tinha YouTube. Com certeza não tinha WhatsApp. Comecinho mesmo, né? Muito. A internet tava... Eram os primeiros memes da internet. Aí eu falei, cara, eu não sei o que é isso. Mas eu vou mexer com esse negócio de computador. Saindo daqui, eu vou mexer. Porque, cara, ali foi o primeiro insight. E aí, rolou todo o treinamento. Minha mãe acabou adoecendo. Minha mãe pegou, acho que, toxoplasmose. Meu padrasto também. E os dois estavam muito ruins, muito maus. E minha filha tinha acabado de nascer. Nossa, um monte de coisa. Um monte de coisa. Acontecendo. E eu tive que pedir baixa, porque a grana tava ficando curta. Durante o período de treinamento, você não recebe. Então, eu tive que pedir demissão onde eu trabalhava, no restaurante que eu trabalhava com meu tio. O dinheiro da indenização tava acabando. Minha mãe ia me ajudar a minha esposa e a minha filha, mas como é que vai ajudar doente? Gastando com remédio. Meu padrasto também ficou doente. Tanto que meu padrasto veio a falecer naquele ano. Caramba. Naquele ano. Dessa doença que... Dessa doença. Caramba. Ele teve complicações, minha mãe não, graças a Deus. Minha mãe ficou internada muito tempo, mas conseguiu se recuperar. Recentemente ela até deu um testemunho na igreja, né? Que Legal. os médicos chegaram a falar pra ela, ó, liga pra sua família, manda vir que seu caso é crítico. Mas graças a Deus, Deus operou. Meu padrasto não, mas também eu acredito verdadeiramente que também foi uma obra de Deus, porque meu padrasto tinha uma vida muito... Ele era pagodeiro e tal, e ele se converteu. Quando ele conheceu a minha mãe, ele se converteu, cara, e virou um mestre, sabe, dom de mestre? Ou meu amigo chegava lá, era 7, 8 bíblias em cima da mesa. O que eu sei de teologia, aprendi com ele. Claro, eu fiz seminário depois, mas a prática ali do dia a dia. Então, acho que foi assim, ele conheceu minha mãe, teve um filho homem, que era o sonho dele, ele tinha 3 ou 4 meninas com a outra esposa dele, a primeira esposa, mas ele conheceu minha mãe, teve um filho homem, curtiu o filho dele ali, que é meu irmão, né? Os 3 primeiros anos. Foi quando ele se converteu. E depois ele veio a falecer. Então foi tudo muito rápido ali. E eu saí, cara, quase terminando o curso. Assim, meu comandante do corpo de alunos... O comandante do corpo de alunos mandou me chamar e tentou me convencer a não pedir baixa. Caramba. Quanto tempo você ficou lá? Cara, das 17 semanas, eu acho que eu fiquei... 14 semanas. Assim. Eu só não fiz o acampamento. Tiro, fui perito em tiro, tudo. Tudo isso pra entender que ia mexer com o computador. Cara, pois é, velho. Os pontos lá do Steve Jobs, né? Mas teve muitas coisas ali que eu... Não, ali é um aprendizado. Cara, assim, eu acho que o meu estilo de liderança hoje, que é uma liderança de matar e morrer pelo time, quando o time é leal, eu aprendi lá, sabe? Essa coisa de você ir primeiro, eu aprendi lá. Sabe? Essa coisa de você... você ser o líder servidor mesmo, né? Sim. Eu aprendi lá. É o líder que não desce do barco. Não desce, velho. Não, você é o último a sair. É uma coisa que até... Hoje em dia você tem uma geração que às vezes nem conhece muito sobre... Assim como eu também não conheço 100% da estrutura das forças, né? Mas que às vezes não consegue enxergar o tanto de coisas boas que tem ali dentro, mano. Porque você pega esse senso de coletividade, por exemplo, que tem dentro das forças. Né? De você zelar pela sua equipe, pelo seu quartel e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente olha, na nossa geração não tem mais, cara. Eu vou te falar uma coisa. Cada um pensando em si, não tem mais o senso coletivo, né? Quando eu entrei lá, é muito engraçado. Eu era criado com vó, literalmente criado com vó. Não comia arroz de fundo de panela, macarrão grudado, não bebia em copo de plástico. Nesse nível. E entrei lá, primeiro dia. Aí você vai pro rancho. Você chega lá, é bandejão. O nego servindo pra você. O dia que tinha feijoada, jogava um pé de porco desse tamanho no teu... Aí, primeiro dia. Falei, não, cara, não vou almoçar não. É um maluco do meu lado. Ô, irmão, vai comer não? Falei, não, passa pra cá. Eu dei a bandeja pro cara. E aí, de tarde, você tem aí, café da manhã. Café da manhã eu comi lá uns biscoitos lá. Aqui em São Paulo o pessoal chama de bolacha. Né? Não, mas só deixando claro,
essa discussão se é bolacha ou biscoito, é só ler o que tá no pacote. Só ler o que tá no pacote. Não tem, só pra deixar claro. Resumindo assim, no primeiro dia eu não comi nada. Quer dizer, pra não dizer que eu não comi nada, tomava um suco, o pessoal chamava de jacuzzi, né? Tomava um suco lá na jacuzzi, comi um biscoito ali, um negócio aqui, mas a comida mesmo não. Segundo dia, mesmíssima coisa. Terceiro dia, a gente fez uma triagem, porque existe muita competição nas Forças Armadas entre quartéis, entre pelotões. Então, na natação, na corrida, no atletismo e tal. E os caras sempre fazem uma triagem pra dizer, cara, aquele cara tem potencial, chama ele, vamos investir nele e tal. E aí você tinha que nadar, você tinha que correr. Meu amigo, na hora que eu fui dar a volta no carrossel, que eles chamam de carrossel, que é o campo de futebol lá de onde tem a apresentação, metade da primeira volta eu apaguei, velho. Fui acordar dentro da enfermaria, 3 dias sem comer praticamente. Faltou o pé de porco da feijoada lá. Cara, a partir daquele momento ali, é que a ficha começa a cair. E assim, cara, o cara entra lá moleque e sai de lá homem, velho. A verdade é essa. Então assim, novamente, eu tô falando de 2003, eu não sei como é que tá hoje. Sim, sim. Mas você realmente aprende o que a gente chama lá de espírito de corpo, né? Você aprende na prática o que é isso. É aquela coisa, sabe filme de guerras que você vê o cara que toma o tiro e tal, o maluco bota nas costas e leva? Ele não leva porque ele tá querendo ser herói, não. Ele leva porque, assim, é um por todos e todos por um. Ele sabe que aquele outro faz parte dele. Ele é treinado, exato. Corpo. É corpo. É corpo. Faz parte dele. Se eu deixar, eu tô deixando eu. Tô deixando a parte de mim. Você é doutrinado, você aprende isso. Sim. Você aprende isso. Tanto que eu me atrevo a dizer, se qualquer um, e eu posso falar também, se eu precisar de qualquer um da minha turma, ou se qualquer um da minha turma precisar de mim mesmo 20 anos depois, eu vou falar aqui publicamente, ad sumos, né? Que é o lema dos fuzileiros, né? Aqui estamos, né? Porque, cara, é isso que você aprende lá dentro. É por isso que o mundo militar tem os veteranos, né? Que cria-se uma raiz, né, mano? Os caras não conseguem nunca mais ficar longe desse ambiente, dessa... Aqui no Brasil é até menos. Lá fora é muito. Você vê pelos filmes, né? Cara, eu tenho pra mim que o meu visto americano, ele só foi aprovado por conta disso. Porque na minha entrevista, o cara olhou e tal, e eu não coloquei isso no meu formulário, mas eles reviram tua vida, né? E aí o cara virou e falou assim, você é fuzileiro naval, né? Eu falei assim, fui, né? Ele falou, nos Estados Unidos a gente nunca deixa de ser. Eu falei, não, então deixa eu corrigir, chefe. Sou. Que legal. Aí o cara foi lá e pá, carimbou, e foi eu e minha família. Porque assim, tinha todos os motivos honra, pra... né? Os caras, eles levam isso muito a sério, velho. E foi lá que eu tive esse contato com a TI, com informática. Assim, soube que existia. Na verdade, saindo de lá, eu fui correr atrás. Na verdade, você falou, mano, se o maluco que faz isso tá de boa, não tem carpi, mata, eu vou... Exato. Aí você entrou na área. E aí eu saí de lá, eu pedi baixa, e aí eu voltei a trabalhar com meu tio no restaurante e comecei a pesquisar sobre isso. Mas era o TI raiz, assim, mexer em computador. Mexer em computador. Desmontar placas, Não, na verdade, programar. Eu queria programar. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre, eu falei assim, pô, esse negócio de programar aqui é legal. Eu quero ir nessa linha. Óbvio que, como todo mundo na carreira de TI, eu comecei como fazendo manutenção de computadores. Eu fiz uma formação lá no Rio, eles chamam de FAETEC. Certo. FAETEC aqui em São Paulo deve ser alguma coisa, é tipo um CETEP, é um centro técnico profissionalizante, né? Então, fiz isso lá, e aí um tio meu tio Beto, conseguiu uma vaga pra mim de auxiliar administrativo numa autopeça. E lá eu conheci o programador que prestava serviço pra essa autopeça. Eu comecei a futucar no software dele. E aí eu descobri que o software dele era feito com um banco de dados Access, que eu não sabia o que era. E eu imaginei que era feito em Access. Não, mas ele só usava o Access como banco de dados. E aí eu comecei a estudar Access. E aí comecei a fazer programinhas em Access. Antigamente dava pra fazer, acho que até hoje dá. E eu fiz o sistema de membros da minha igreja lá em Petrópolis em Access. Que legal. Sozinho, assim. Ficava as madrugadas lá programando, tomando um Red Bull. Na verdade eu ia... Na época não tinha, mas é quase isso. Eu não tinha grana, né? Eu não tinha computador nem grana. Mas um amigo meu, Carlos Eduardo, Casé, deixava eu usar a lan house que ele tinha de madrugada, onde era mais barato, né? À noite e tal. E eu ia pra lá estudar.
Eu ia pra lá estudar. E naquela época não tinha hoje, vou no Google. Se for no Google agora, colocar aí, criar um aplicativo em Node.js, criar um back-end em Node, subir um servidor na Amazon, vai no chat GPT e fala, crie pra mim um script. É. Hoje em dia tá muito fácil. Naquela época, filho, era pra banca de jornal, comprar a revista do CD-ROM, pegar livro, sabe? Comprar livro, ler o livro. Eu comprava muito, sem ter computador, eu comprava muito livro de programação. Mas não Mano, tinha imagina você ler um livro de programação, cara. mas não tinha onde praticar, eu não tinha computador. Sim. Aí eu ia pra Lan House, mas na Lan House eu não tinha os programas, eu não tinha um Delphi instalado na Lan House, por exemplo. Não. Então, esse programador da empresa, onde eu trabalhei, foi ele que me deu o meu primeiro computador, meu primeiro gabinete, na verdade. Ele fez umas manutenções lá, sobrou algumas peças, ele montou, falou, cara, toma aí. Era um Pentium 200 MMX, 32 MB de RAM, eu vou repetir, não é giga não, tá? Nossa. 32 MB de RAM. Provavelmente já era o top um dos tops, né? Cara, não era não. Não? Porque, não, já tinham computadores melhores, como foi peças que sobraram, né? Ah, tá. Então era bem... Porque os Mega... Pô, isso daí evolui muito rápido, né? Muito. Você tá maluco. E aí não tinha monitor. Aí vai o Maurão parar dentro do complexo do Alemão pra comprar um monitor usado que um cara tava revendendo. Eu peguei lá, tinha lá na época, tinha um site estilo Mercado Livre, né? Estilo OLX, mas não era OLX, era Boa Dica. E as pessoas colocavam produtos novos e usados. E aí eu me lembro até hoje, velho, R$150. Faz a conta aí, traz a valor presente, R$150 em 2004. É. Né? Era uma graninha. Cara, eu tive que economizar o que eu tinha e o que não tinha, porque já era casado, tinha uma filha, ganhava R$450 por mês, que eu acho que era o salário da época, se eu não me engano. Você ganhava um salário mínimo. E, cara, tive que juntar o que tinha e o que não tinha pra comprar esse monitor. Monitor de tubo. Aí nessa época você programava... Não, ainda não programava. Você tava aprendendo a programar. Nada. Meu sonho era virar programador. E aí esse programador da empresa me deu uma apostila de Delphi e um CD do Delphi 6. E aí, cara, eu fui instalar o CD, mas eu fui instalar o Delphi, mas não tinha drive de CD. Aí eu tive que comprar um drive de CD. Meu amigo, a saga, assim, foi uma doideira. Mas eu me lembro até hoje a emoção que foi quando Abri a tela. Cara, eu consegui instalar o Delphi. E aí todo programador, quem tá assistindo a gente, se for programador, sabe o que eu tô falando, né? O primeiro software que todo programador faz é o famoso Alô Mundo. Você faz algum comando lá pra exibir uma mensagem. Alô Hello World, né? Alô Mundo. E eu fiz o meu primeiro Alô Mundo. Eu fui lá e show mensagem, abre parênteses, aspas simples, Alô Mundo, ponto e vírgula, compilei. Quando o negócio rodou, apareceu uma telinha cinza com um botão. Eu falei, cara, Agora eu apertei o botão, pulou. Eu falei, meu amigo, eu vou dominar o mundo, velho. Eu falei, rapaz, não tem o que eu não faça agora. Sabe aquela emoção de você falar assim, cara, descobri a pólvora? Foi uma sensação assim maravilhosa. Aí dali começou a minha jornada, sempre aprendendo sozinho ali, não tinha grana. Eu vim me matricular numa faculdade em final de 2006, 2 anos depois. Que eu fiz um acordo lá, pedi um aumento pra pagar a faculdade, e aí onde eu trabalhava o cara deu, mas depois tomou o aumento, enfim. Deu com uma mão, tirou com a outra. E ali foi quando eu comecei a estudar programação, de fato, né? Quer dizer, me matriculei numa universidade e no segundo período, o professor de rede, ele muito sabiamente deu um conselho para 2 alunos que estavam na turma, que era eu e mais um, que foi uma aula logo depois de um feriado de quinta-feira, todo mundo faltou, foi eu e mais um. Então o professor ficou batendo papo com a gente. E aí ele perguntou, você quer ser que eu não? Quero ser um programador e tal. Ele olhou pro lado, olhou pro outro e falou assim, cara, que ninguém me ouça. Mas você tá no lugar errado, você quer ser programador, cara, tranca a faculdade e vai procurar um curso de especialização, porque a faculdade vai te ensinar a programar, não. Caramba. Cara, bendito conselho que esse cara me deu. E aí eu tranquei a faculdade e fui procurar um curso de especialização e achei um curso no Rio de Janeiro. E aí pedi à minha mãe 10 cheques emprestados, que na época era R$2.800 a formação, né? Isso 2006. Comecei a fazer o curso. O curso era sábado, o dia inteiro. E eu trabalhava durante a semana nessa autopeças e sábado eu ia para esse treinamento. Acho que no terceiro sábado, o Adilson, né, que era o diretor da época, técnico, me chamou e falou assim, cara, você faz o que durante a semana? Eu falei assim, eu trabalho. Aí ele virou e falou assim, poxa, eu dou aula aqui à noite.
vem pra cá à noite pra você fazer outros treinamentos com a gente, que a gente tem outros treinamentos aqui. Aí eu falei assim, poxa, Adilson, eu agradeço o convite, cara, mas eu não tenho condição de pagar, eu tô pagando esse curso aqui, né? Minha mãe tá pagando pra mim, eu tô repondo pra ela, e também a questão da passagem também e tal. Aí ele virou e falou assim, não, mas eu não tô perguntando se você tem ou não condição, tô te fazendo um convite pra você vir estudar, você quer? Falei assim, claro. Ele falou, então vem. Cara, e aí eu comecei a ir todos os dias à noite, de segunda a sexta-feira. Eu saía da Penha, no Rio de Janeiro, pegava o trem, ia até a Central do Brasil, descia na Central do Brasil e andando a pé até a Avenida Rio Branco, dá mais ou menos ali uns 30, 35 minutos caminhando, Caramba. pra chegar lá atrasado. Chegava às É. 6h30, 6h40, o curso começava às 6, estudava até às 10, depois voltava a pé de novo pra Central do Brasil, pegar uma van, entrava na van até esperar lotar a van, dava 11h30 da noite. Chegava em casa meia-noite e 40, mais ou menos. Tomava um banho, dava um beijo na minha esposa e na minha filha, dormia. 4 horas da manhã tava de pé pra pegar o ônibus, pra ir pra Penha. E assim foi minha vida durante bons meses. E num determinado momento, que não demorou muito, o Adilson falou assim, cara, a gente tá com uma vaga de consultor aqui. Você quer trabalhar com a gente? E só abrindo um parênteses, o meu sonho era ser programador e eu comecei a programar sozinho, né? E depois eu entrei nesse curso. E por que eu escolhi esse curso? Porque eu me apaixonei por uma linguagem de programação chamada Delphi, que naquela época era o top do top. Sim. E eu botei uma coisa na minha cabeça, falei, cara, um dia eu vou ser conhecido no Brasil. Sabe aquela coisa de você botar na cabeça isso? Programando em Delphi. Programando em Delphi. E essa empresa, ela era um centro de treinamento oficial da Borland. E a Borland era a fabricante do Delphi. Então, quando ele me fez esse convite, ele me fez o convite para eu me tornar consultor da Borland no Brasil. Cara, eu não pensei 2 vezes. Eu fui lá na empresa onde eu estava 3 meses nessa empresa, 3 meses nessa empresa, pedi demissão, falei com os caras, o cara: "Não, é salário, é o que que é e tal". Eu falei: "Não, cara, é uma oportunidade". "Ah, beleza, então vai lá, vou abençoar e tal". E comecei a trabalhar como consultor. Só que para ser consultor, você tem que se formar em todos os o que eu já estava fazendo. Sim. E como eu sempre gostei de dar aula e tinha uma didática, e tenho até hoje uma didática muito boa, também surgiu a oportunidade para eu ser instrutor. E o meu sonho era ser um instrutor certificado. Só que, cara, a prova era cara, tinha que pagar em dólar. Mano, coisa de Deus mesmo, cara. E isso também foi uma profecia que eu recebi dentro do ônibus. Um dia eu te conto essa história. Caramba. Cara, a empresa me certificou, eu virei instrutor certificado. Fui o primeiro no Brasil a dar treinamento de Delphi for PHP quando Delphi for PHP foi lançado. Me tornei autor da revista Clube Delphi, da Dev Media na época. Depois me tornei editor Que técnico. legal. Depois me tornei coordenador da consultoria. Palestrei pela primeira vez na minha vida, fora coisas de igreja, né? Coisas na minha profissão. Em 2007, aqui em São Paulo, na Borcon. Dei 2 palestras na Borcon em 2007. E ali a minha carreira como programador começou a decolar. E hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que programa em Delphi, ah, dificilmente alguém não vai conhecer o meu nome. Caramba, que legal, cara. Dificilmente alguém não vai conhecer meu nome. Meus artigos foram capas de revista, formei muita gente. Quando eu pedi demissão em 2015, onde eu trabalhava, eu fundei uma escola de programação para ensinar Delphi, ainda em 2015. Fiz eventos no Brasil inteiro, bancando do meu bolso ali, passagem e hospedagem de palestrante. Poucos que eu não pagava, mas a maioria eu dava ajuda ali para passagem e hospedagem. Viajei o Brasil, 11 cidades em 2016, acho que 19 cidades em 2017. Essa sua face de professor, então, começou com a área de programação. Cara, começou. Mais ativamente, assim, né? Começou. Acho que a primeira vez que eu me lembro, né? A primeira vez que eu dei algum conteúdo técnico de programação foi em 2006, na semana de informática de uma universidade onde eu estudava lá em Caxias, que é a Unigran Rio. Em 2006 eu estava lá e aí eu sempre gostei da aula, né? Eu já dei conteúdos na época Sim. de enfermagem e tal, mas trabalhos de escola e às vezes monitoria. Então sempre gostei de física, por exemplo. Então, Tá. as aulas de físicas eu dava os conteúdos extras para quem tinha dificuldade. Eu sempre gostei de compartilhar conteúdo. Mas que eu me lembro, a primeira vez foi em 2006,
na Semana da Informática. E... Porque assim, eu estava 2 anos já estudando sozinho, né? Então, muita coisa que eu fiz na prática, na unha ali, sabe? Aprendendo, ralando sozinho. Sim. E esse, na Semana de Informática, eu dei esse treinamento de multicamadas. Eu lembro até hoje, Caramba, That's Never. tem uma memória boa, hein, velho? Cara, olha, Caraca, velho. Eu não lembro nada, velho. cara, desse assim, ó, trem de- eu falo com a minha esposa, pode discutir o que foi em relação a mim, mas não discuta com a minha memória, velho. Eu Tá lá no HD, cara. cara, tá lá. SSD. Essas coisas que marcam, assim, eu não tenho memória boa pra coisa simples, não, mas pra essas coisas assim, data, local. Marcou. E aí dali, mano, como que você entrou nesse mundo digital? Marketing digital? Eu te conheci já nessa versão, Sim. né? Foi assim, ó. Essa minha trajetória nessa empresa de 2000 e 2006, eu entrei lá na TDS para estudar, me contrataram como consultor, virei instrutor, e aí, cara, eu comecei a prosperar. Eu me lembro que a minha primeira viagem em família, a primeira vez que eu levei minha família para viajar de avião foi em 2010 Legal. para Porto Seguro, já resultado dessa minha trajetória na área de tecnologia, porque olha que coisa engraçada, cara, enfim, toda a honra seja dada a Deus, porque eu tenho certeza, tudo, Kagawa, na minha vida, absolutamente tudo que aconteceu na minha vida até hoje, são promessas que Deus fez pra mim, eu não duvidei e, cara, pouquíssimo tempo aconteceu. Tudo. De eu não precisar pagar minha faculdade, Que louco. que foi essa senhorinha no ônibus, e vou só abrir um parênteses aqui, essa história da senhorinha no ônibus é uma parada muito sobrenatural, assim, sabe? Eu não sei se você acredita no sobrenatural, mas eu acredito, Gosto, velho. acredito. Pô. Eu tava indo tirar minha carteira de motorista, fazer alguma coisa, eu peguei um ônibus e, cara, eu sei que a mulher entrou, eu gostava de sentar naqueles bancos altos do ônibus. Mais profundo ali. Essa mulher... Não, dessa vez eu sentei na frente, eu gostava de sentar no fundo, mas dessa vez eu sentei na frente. E eu me lembro até hoje, eu estava lendo um livro do pastor Jorge Linhares, chamado Crente Águia, Crente Galinha, um livrinho de bolso pequenininho, sabe? E essa mulher sentou do meu lado e falou assim: nossa, deixa eu fechar as pernas, porque esses motoristas tudo safado ficam olhando pra perna da gente pelo espelho. Eu falei assim: misericórdia, Jesus, eu tô saindo do centro da cidade, eu vou até Magé, é 1h30, essa mulher vai me perturbar daqui lá. Eu pensei comigo. E a mulher começou a falar comigo, e um detalhe importante: eu me casei com a minha esposa, não tive festa, não tive nada, só uma cerimônia simples no cartório mesmo. E no primeiro dia, após casado, eu perdi minha aliança. Então eu fiquei boa parte do meu início de casamento sem usar aliança. Então nem marca tinha no dedo. E essa mulher começou a falar comigo. E eu não vou lembrar tudo que ela falou, mas teve uma hora. Aí ela falou da minha filha. Falou, nossa, aí eu comecei a ficar meio assustado com ela. Porque minha filha, naquela época, ela gostava de orar as pessoas e tal. Sim. Aí teve. E eu ali, cara, em oração assim, eu falei, rapaz, eu vou. Essa mulher tá estranha. Cara, se for fogo estranho, eu vou pegar no detalhe. Aí ela virou e falou assim: sua sorte é que a sua patroa não pega no seu pé. Aí eu falei assim: não, a senhora tá equivocada, eu não tenho patroa. Meu patrão é o Manuel, é um homem e tal. Ela falou: não tô falando do seu patrão, tô falando da sua esposa. E eu não tinha aliança. Sim. Mano, enfim, ela disse pra mim que eu seria reconhecido em todo o Brasil. Que eu não precisava me preocupar, porque eu ia fazer a minha faculdade e eu não ia colocar a mão no bolso. Cara, lançou um monte. monte. Todas elas se cumpriram. Todas, absolutamente loucura, todas né, elas se cumpriram. Eu nunca mais esqueci disso. Então, enfim, a minha vida é isso. Cheio de detalhes de sobrenatural. Assim, sempre. E quando eu estava nessa empresa, dando esses treinamentos, eu fui alocado num grupo editorial, chamado Grupo Editorial Nacional, como consultor. E fiquei lá durante 2 anos como consultor. Depois desses 2 anos, o Alberto, que eu queria também aqui, a Bíblia fala do princípio da honra, né? Queria aqui publicamente honrar o Alberto, porque ele foi meu grande mentor. Se eu sei algo hoje sobre gestão de negócios, de gestão de time, sobre liderança, sobre ser realmente, sabe, foi com ele que eu aprendi. E ele me chamou e falou assim: olha, você já tá aqui há 2 anos, sabe? Isso já não é mais consultoria. Já perdeu o perfil de consultoria. A gente gosta muito de você é um cara muito proativo e tal. Só que é o seguinte, tem uma cláusula aqui no seu contrato que a gente não pode te contratar. Então eu queria que... Primeiro eu quero fazer o seguinte: você gostaria de vir trabalhar com a gente? Eu falei, poxa, Alberto, já tô aqui há 2 anos, é óbvio, me sinto em casa aqui. E no primeiro dia lá eu liguei pra minha esposa, o dia que eu fui lá trabalhar, no primeiro dia.
Na hora do almoço eu liguei pra minha esposa desesperado. Ela lembra disso até hoje. Falei: "Cara, eu não vou ficar aqui. Meu Deus do céu, eu não vou". Ela: "Calma, respira e tal". No primeiro dia que eu entrei nessa empresa eu não queria ficar lá. 2 anos depois eu não queria mais sair. Ele falou assim: "Já que você quer trabalhar aqui, você vai fazer o seguinte, você vai lá, conversa com o Bernardo, diz pra ele estabelecer uma multa razoável. Porque se ele estabelecer uma multa razoável, nós vamos pagar e vamos te contratar. Se ele estabelecer uma multa exorbitante, nós não vamos pagar e vamos te contratar do mesmo jeito". Eu falei: "Beleza". Aí eu fui lá, conversei com o Bernardo falou: "Cara, você quer ir pra lá?" Eu falei: "Pô, Bernardo, eu gostaria muito, tô lá já tô há 2 anos". Porque eu só ia dar aula à noite, eu não ficava na TDS, eu ia prestar serviço direto, eu ia da minha casa eu ia direto para o cliente, pra editora. E eles me contrataram, né. E eu entrei lá, em 2009, né, fiquei de 2007 a 2009 como consultor, 2009 eu entrei como analista de sistema. Foi a primeira vez não, foi a segunda vez que a minha carteira foi assinada como programador. A primeira foi na New System e a segunda vez ali. E fiquei ali de 2009, até 2015, né. Fui crescendo, Tá. eu tive gerentes, aí tem várias coisas Sim. legais, depois eu compartilho aqui, legal, mas para encurtar a história, cara, recebi prêmio como colaborador que mais vestiu a camisa, Legal. a minha gerente foi embora, tentaram colocar outro gerente, não deu certo, eu fiquei interino por algum tempo, quando foi em novembro de 2013, se eu não me engano, 2013 ou 14, 2013, saiu a minha promoção, a gerente de TI e tal, só que, Vestiu a camisa mesmo, cara, aquela jornada corporativa, né, jornada de normal, exato, você já conhece bem. crescimento. Crescimento, cara, eu tinha um bom salário, eu tinha, sabe, a empresa comprou uma moto pra mim, porque eu estava perdendo muito tempo no trânsito, Legal. sabe, assim, eles sabiam fazer gestão de gente.